Mas temos, dentro do punk, eu coloquei punk com aspas, porque é dentro de um universo grande, né? Num sentido muito amplo. Desde 85, músicas, por exemplo, dessa do Garotos Podres, que diz: os imundos querem dominar o mundo com o poder de suas armas, sob a sua estrela maldita, fanáticos, religiosos, assassinos malditos, filhos de Israel. Eu quero matá-los. Todo mundo está careca de saber disso, né? Conhece essa música. Já teve uma outra música que não entrou em nenhum álbum deles, mas existe uma gravação. Eu não vou colocar em áudio agora, mas ela existe. E existia até janeiro de 2021, também existia esse vídeo na internet, que eu cheguei a ver, que na verdade era esse áudio, né, com imagens aleatórias, né, não foram imagens captadas ao vivo, que diz, a letra é: voltem para o Nordeste, oxe, oxente, vocês que têm cabeça chata, que vêm para o Sudeste fugindo da desgraça, voltem para o Nordeste. Saibam que aqui nada é de graça. Aqui é tudo um caos, aqui é mais desgraça. Vocês são os culpados de toda essa desgraça. São vocês que votam no PDS. O PDS era um partido super de direita do Paulo Maluf, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, vão ordenhar a Fafá lá em Belém. Então, assim, essa música ela não foi inventada, não é uma teoria da conspiração, não é nada disso. Ela existe. Existiu e existe. Não existe mais o vídeo no YouTube, apenas isso. Mas quando isso veio a público, logo em seguida, em janeiro de 2021, a página o perfil, né, oficial do Garotos Podres, ele fez todo um pedido de desculpas, né? Que ex-integrantes, porque todo mundo sabe, teve aquele racha lá, uma galera do Garotos Podres virou bem de direita, virou, né? Enfim, explicitou o que sempre foi, né? Mas eles fizeram essa música só com o instinto de zoar. Por que que não é verdade? Porque a mãe de um dos caras lá da banda é pernambucana. É assim, exatamente aquela mesma história. Não, eu não tô sendo racista. O meu cabelo é ruim também. Ou não, o meu avô era negro, eu não tô sendo racista. Ou tipo, sou negro, sou casado, minha família é negra, e né, eu tenho sangue negro também, e essas coisas. E da mesma forma, esses grandes pedidos de perdão por erros históricos, né, não são erros, é um modo bem suave de dizer, né, lembra desde de populações que foram dizimadas, como Igreja Católica pedindo perdão pelo massacre das populações originárias, pelos padres pedófilos, ou também existe atualmente, né, o conhecido perdão na internet, a pessoa que é digital influencer faz uma merda e depois aparece, tipo, se for mulher, assim, sem maquiagem, cabelo preso, aquela cara lavada, camiseta branca. Se for homem, aparece assim, muito, com a voz muito mansa, muito deprimido. Vocês não sabem o que eu estou enfrentando, porque interpretaram mal o que eu falei,
ou não era a minha intenção, né? Então, assim, a gente tem visto cada vez mais esses pedidos de perdão. Mas me interessou saber nesse trabalho o que acontece quando essa simbologia nazifascista parte do próprio universo punk. Ou seja, se essas pessoas que são tão veementes nessa crítica aos gestos nazifascistas, sejam por parte do governo ou de pessoas da mídia, elas não têm a mesma veemência quando isso parte do próprio universo punk. E a grande pergunta desse trabalho é como que se dão essas relações. E isso está muito ligado à cultura, identidade, às próprias relações e à narrativa. São tipo eixos pelos quais eu fui passando nesse percurso, né? Etnográfico. É o meu percurso de pesquisa. Então, assim, para falar sobre as relações. Então, pegando novamente as notícias daquela agressão no. Estou vendo aqui esse horário, cara, eu já me alonguei 1000 anos, né? Tá. Voltando ao fato da agressão do músico. Então, as primeiras notícias foram falando que o bar era um bar antifascista, e por isso essa agressão teria se dado lá, né, com o endereço certo. Logo em seguida, a administração de um bar, do bar, ela entrou em contato com os veículos que colocaram esse título, né, esse rótulo de bar antifa, falando assim, não, nós não somos antifas, né? Um dos responsáveis pelo Bomber Pub nega que o bar seja antifascista. Pediu alteração do título da reportagem. O Bomber Pub, ele é vizinho, anexo, ou enfim, no mesmo imóvel. Tem uma associação com o estúdio Espaço Som. Nesse estúdio Espaço Som, trabalham, ou são sócios, ou estão frequentemente lá, eu não sei se trabalham apenas como empregados ou se são sócios, mas enfim, fazem parte e não é uma relação ocasional, é uma relação assim de anos, bastante duradoura, pessoas ligadas às bandas paulistanas, Flicts e Agrotóxico. Essas duas bandas, elas são ligadas e elas têm como emblemas o próprio antifascismo, né? Talvez não de maneira explícita, mas isso pode se notar até pela arte aqui do álbum do Flicts e da mesma maneira pelo agrotóxico. Então, assim, isso me causou um pouco de estranhamento, né? Da mesma forma, vindo aqui para Curitiba, temos a banda Catalépticos, que é uma banda de psychobilly que atingiu assim uma grande visibilidade,
não só no Brasil, mas no exterior, e há muito tempo ela é muito cultuada. Eh, Nessa banda, um dos integrantes, ele fez parte dos Carecas de Curitiba. Essa foto ela é de 86, quando os Carecas de Curitiba trouxeram para Curitiba integrantes do Carecas do ABC. E a gente pode vê-los aqui, sendo que uma das pessoas faz uma saudação nazista. Da mesma forma, um outro integrante dessa banda, ele toca numa banda que chama Partigianos, que só pelo nome dá para perceber o conteúdo, como diz aqui, revolucionário, né? De esquerda dessa banda, são pessoas que tocaram, inclusive, nessa banda, tocou inclusive quando o ex-presidente Lula estava preso na Polícia Federal aqui em Curitiba, eles tocaram na Avenida Lula Livre, mas assim, a outra banda de alguma dessas pessoas toca numa banda onde tocavam pessoas que faziam parte dos Carecas de Curitiba. E essa foto é também de 86, por ali. Então, algo me diz que essas relações elas não se dão apenas, ou não, no caso, não se interrompem, né? Apenas por isso, né? E esse apenas não é uma coisa minha, não sou eu que estou falando que é uma coisa pequena, mas algo me diz que para as pessoas envolvidas nessas relações, eh, talvez isso não tenha centralidade a ponto de interromper formação de outras bandas. A mesma pessoa que fazia parte dos Carecas, do Catalépticos, ela fez parte de uma banda chamada Mão de Ferro. Uma dessa, bom, aqui a gente vê uma foto da banda Mão de Ferro com uma bandeira, um dos integrantes envolvido numa bandeira. E uma das músicas, a letra é Sem Terra e Sem Vergonha. Então, tem um bando de gabiru, é, eles querem terra para estragar, esse tipo de coisa. E depois, quem sabe, até vender. A letra é bem interessante. Outra coisa que me chama bastante atenção é que o próprio Garotos Podres, ele é frequentemente associado como uma banda antifascista. O vocalista, ele é uma pessoa de esquerda, bastante panfletária, e no seu discurso, né, seria assim: não, eu sou de esquerda, então eu não posso ser, não posso. E essa coisa claro que aquela letra não queria dizer aquilo, né? São intrigas da oposição, né? Como se fosse uma coisa assim: eu sou de esquerda, então estou isento de qualquer outro julgamento de conservadorismo ou associação ao nazifascismo. E todo o discurso dele sobre os skinheads, inclusive, é bastante interessante. Não vou me alongar sobre esse discurso aqui, mas ele passa por aquela visão romanceada que eu disse no início, né? De, não, os skinheads, em sua essência, os skinheads são uma coisa boa, né?
são antifascistas, a aquelas outras vertentes, o white power, os REC, os boneheads, eles seriam uma deturpação do skinhead, né? Não seriam os skinheads verdadeiros, uh, e foram pessoas que foram influenciadas pela mídia. E isso aí, aquele massacre lá dos paquistaneses aconteceu, mas foi uma coisa que foi aumentada, ou alguém só, um cara, tinha 1.000 pessoas aí, um cara só agrediu. Então, isso é uma narrativa bastante paternalista, porque ele tira das pessoas a agência, ou seja, ele trata essa narrativa, trata as pessoas como se fossem totalmente manipuláveis pela mídia e não tivessem nenhum poder de decisão sobre seus atos. É claro, óbvio que os acontecimentos acontecem, né? Eu não estou falando que as coisas são só escolha, mas ele tira essa própria vivência e das pessoas como se elas fossem apenas manipuláveis, né? E me parece que as coisas são bastante, não é um pouco, não, bastante além disso. E por isso e por outros motivos eu me interessei eh, por esse tal desse percurso etnográfico. Mas o Garotos Podres, sendo uma banda simpática às ideias antifascistas, ele também ele agrupa consigo bandas como aqui, né, vai ter no dia 10 de junho um show Garotos Podres, Repúdio e Rejects S.A. E o Repúdio é uma banda assim declaradamente antifascista também, e inclusive tem essa matéria aqui que tomei Coca-Cola. Eu tô arrumada assim porque eu tô vindo, e de pulseirinha, porque eu tô vindo do 92. Então, a gente percebe, né, parte de anos, repúdio, decadência, se identificam como antifascistas, mas o que eu estou tentando ver em que medida essas coisas se misturam, em que medida esses rótulos são tão fechados ou querem dizer alguma coisa, e se querem dizer alguma coisa, o que querem dizer, ou o que podem dizer e o que não podem. E aqui não vai nenhum repúdio ao repúdio, digamos assim, de modo veemente, porque o próprio repúdio, ele toca também aqui em Curitiba, a gente vê aqui, né, o símbolo do Antifa, né, numa apresentação do repúdio com uma banda de The Beat. Então, por mais que essas relações tenham tensões ou tenham mudado e tal, eu penso que não quer dizer, de forma alguma, tocou com repúdio, repúdio toca com garotos podres. Não é assim, né? Então, indo um pouco para a antropologia, são respostas que não é só a antropologia que pode dar, né? Tipo, a vivência com essas pessoas pode dar, mas assim, como o meu trabalho é de antropologia, e eu sou muito fã do que eu faço, não que eu faça necessariamente bem, e eu tenho que parar de falar porque esse vídeo eu vou ter que repartir em mil partes, mas assim, só a etnografia, ela pode dar, só a convivência com essas pessoas, a observação participante, ela pode dar esses caminhos. Eu vejo que é isso. E sim, é bastante
difícil coadunar tudo isso com minha própria vivência pessoal, meus próprios valores e minhas próprias visões pessoais radicais, e a antropologia está o tempo todo construindo e desconstruindo isso, e eu estou o tempo todo me aproximando e me distanciando disso e de todo o meu objeto de pesquisa, e eu penso que isso me leva para algum lugar, né? Então, voltando aqui nas relações, também acho importante dizer que uma das bandas que é bastante lembrada, não, não pelas pessoas que fazem parte da minha pesquisa aqui em Curitiba, mas de um punk mais mainstream relacionado a Curitiba, é essa banda Dedo Podre. A banda Dedo Podre, ela toca em, em quase todas as edições do Festival Rebellion em Blackpool, e mais nessa turnê deles para a Inglaterra, em 2018, eles tocaram com uma banda chamada Sindicato Oi, né? Então é só lembrar lá dos Oi do começo do trabalho. E também, assim, é só ver a logo dessa banda e não vou entrar em detalhes. É uma bandeira do estado de São Paulo. E aqui, são aquelas mesmas cruzes. E assim, a gente sabe que existem as turnês, existem coisas marcadas. Às vezes as pessoas não sabem nem com quem vão tocar, mas e eu penso que isso é uma coisa, e chegar lá e ver com quem vai tocar e aceitar tocar é outra, né? Então, o Dedo Podre, essa banda, ops, cara, é muita Coca-Cola. Essa banda Dedo Podre, essa banda Trypanosoma é uma banda, eu não sei o estilo, mas não é punk, digamos assim, ou algumas das vertentes punks, é mais por metal, não entendo nada de metal, não sei qual é o metal que é, mas enfim. E aqui em 2018 eles tocaram com outra banda de Curitiba chamada Sem Futuro. Não são eh, não são pessoas, não são grupos com os quais eu tenho proximidade, e não são grupos para os quais eu olho no meu trabalho. Então, mas mesmo assim eu sei que deu alguma tensão na volta deles para cá, com outras pessoas mais antifa, não necessariamente do punk, né? Do underground curitibano, digamos assim, mas também não são pessoas ou grupos sobre os quais eu me detenho no meu trabalho. Então, assim, o Dedo Podre tocou no Rebellion em 2017, 2018 lá, 2000 aqui, eu muito genialmente tirei a foto, não sei se essa foto aqui é 2018 ou 2019, e iria tocar em 2021, algo assim. Deve ter. Eu não sei se tem de 2 anos, eu não sei nada se é de 2 anos, 2 em 2 anos, se é todo ano, mas enfim, Dedo Podre é freguês do Rebellion. Cabe lembrar que há todo um custo para isso, né? E que dificilmente as pessoas das bandas que andam de ônibus,
às vezes, quando muito pegam um Uber, teriam como tocar no Rebellion assim, é impossível? Não é impossível, mas não é um fato corriqueiro, digamos assim, claro, né? Podem fazer uma campanha, uma coisa, mas não é uma coisa natural para as pessoas dos punks das ruas que, falando num sentido mais eh, geral, assim, são objeto da minha pesquisa. E aí a gente percebe que as coisas não são necessariamente por acaso, né? Como tipo uma banda com uma bandeirinha de um estado do país, não é por acaso que aquela coisa tá lá. Pode ser, pode, a pessoa, eu posso estar usando, sei lá, uma camiseta de uma banda que, por exemplo, eu usava uma banda, a camiseta de uma banda que já tinha tocado um cover do Vírus 27, eu não sabia, não uso mais. Então pode acontecer, mas assim, quando a gente vai juntando um monte de coisas, isso eu penso que leva para um caminho, né? Então, é, integrantes do Dedo Podre fazem, não, não são todos, não conheço, mas assim, críticas bastante veementes aos como chamam? Petralhas, mortadela, sei lá, as coisas de esquerda, digamos assim, né? E de um modo bem satírico, né? Falando aquela declaração do Paulo Guedes sobre o problema é porque agora filho de empregada vai para a Disneylândia, né? E são pessoas que apoiam esse tipo de declaração, né? E são pessoas que são também, não sei se são pessoas, existe, assim, eu peguei postagem de dos integrantes, não sei se todos pensam dessa maneira, eu sei que deve ser muito ruim você ter uma banda com uma pessoa que você pensa muito diferente, né? Não sei. Enfim, outra declaração, assim, e são satíricas, assim, fazendo gracinha, sabe, irônicas, com o fogo na Amazônia, com as questões ambientais, e pessoas também que frequentam clubes de tiro. E aí, voltando para o punk mais tradicional, né? Toda aquela polêmica do Fábio, do Olho Seco, e, e aí chegamos num programa de uma das pessoas da banda Cólera, né? Que, assim, nasceu justamente, eu acho, né? Tomei conhecimento na pandemia, com o intuito de juntar um monte, como existem muitas coletâneas assim com isso, né? De juntar mesmo um monte de gente que faz som. E assim, né? Então a gente vê Garotos Podres aqui, Olho Seco, com outras bandas. Quer dizer, eu estou falando, as outras bandas são todas umas tipo, joga no lixo, porque tocou num programa, quer dizer, a pessoa nem, às vezes, nem pediu para tocar nesse programa e tal, com bandas que têm essa mancha, essa mancha, ou essa dúvida, né? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que essas relações, volto de novo a essa palavra, elas não, as linhas são tênues, essas fronteiras, elas às vezes existem e às vezes não existem, né?
E, né, e aqui a gente vê uma banda de Curitiba, duas, né? Bom, aí vai. Peguei esses três panfletos aqui de exemplo. E uma dessas pessoas, de uma dessas bandas, é, questionou, né, a pessoa do cólera. E, cara, mas assim, tal banda tocando, né? São bolsonaristas, e aí, você toca eles. E assim, para a pessoa que faz o programa, e eu só estou falando, colocando isso, apresentando isso, né? Eu não estou aqui falando se tá certo, tá errado, ou, né, não sei nem se adiantaria, ou o quanto seria produtivo isso, assim, né? Eu não ia mudar nada e tal. Eu só estou falando que existem visões agregadoras das diferenças, né? Como a desse programa que respondeu para essa pessoa que questionou porque estava tocando numa banda junto com pessoas cuja conduta a desagradava, e teve a resposta assim, não, olha, eu toco som, é punk? É, então eu toco. Então, assim como existem essas relações agregadoras, existem outras que são, não é separatistas no sentido da bandeirinha. Existem outras, como o Raw Punk, já estou adiantando e misturando os assuntos, que demarcam, sim, isso não. Essas demarcações, elas se dão em vários aspectos, né? Mas vamos voltar, porque eu estou me adiantando, estou falando de coisas que não sei nem se vão ser tratadas nessa apresentação.